Boa noite. Olá. Pessoa que não sabe cumprir horário, né? Desculpa. Desta vez eu tô me esperando. Hoje é noite de live, neste mês de homenagem a nós jornalistas. E eu tenho um convidado super bacana, um jornalista que trabalha com jornalismo cultural. E ele vai falar conosco sobre o podcast que ele criou, muito bacana. Olha o Shazam tentando derrubar minha live. Que é sobre quando chegou carta de cartas. Vamos chamar o Rafael. Pessoas, né? Vamos esperar as pessoas chegarem. Já aqui, dar uma harmonizada na iluminação. E aí, Rafa? Ai, que legal te ver! Quanto tempo! Fofo. Ai, não tem som. Deixa eu dar um aumento aqui. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Rafa? Não tô ouvindo, não. Vai começar do sai, entra e vamos ver. Tá, vamos fazer de novo. Peraí, Rafa. Peraí, vamos ver aqui. Eu vou. Alô? Não é melhor tu sair e entrar de novo? Tá, beleza. Enquanto isso, vou mandar uns convitezinhos. Olha. Vamos dar um coraçãozinho aí, galera, enquanto isso. Tcharam. Vamos lá. Estou aqui convidando as pessoas para a live. Vamos. E aí eu vou chamar o Rafa de novo para entrar aqui. E aí, agora? Olha, já ouviu alguma coisa? Não ouvi nada. Não ouvi nada. Será que não é o cabo do fone, Rafa? Oi? Ah, tô te ouvindo agora, bem baixinho, mas tô. E aí? Opa, agora mais perto. Agora eu tô ouvindo bem. E aí, Rafael Glória? Quanto Olha, tempo? bastante, né? Que bom te receber aqui para a gente falar das cartas, do podcast, da Sim. criação Bah, e sobre o processo de produção, como é que está sendo a aceitação das pessoas. E eu sim. vi no perfil lá do podcast, aqui no Instagram, que as pessoas não tinham conhecimento das cartas das personalidades literárias, dos artistas, né, das celebridades da literatura. Sim. E o podcast veio para propagar isso, né? Quando tu começou, eu quero saber tudo do podcast, desde o que tu pensou no início, o que tu projetou, no que ele se tornou e como ele está se desenvolvendo. Mas antes disso, eu quero que tu se apresente, que te diga quem tu és, o que é jornalismo cultural, se é uma atividade para falar sobre a agenda de eventos, né? Sobre o que é teatro, o que é cinema, o que vai rolar, o que não vai rolar. Obviamente que é bem mais que isso, né? Mas eu queria que tu esclarecesse o que é o jornalismo cultural para as pessoas. E aí, Sim, falasse do surgimento aí do podcast. claro.
Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, né, para falar, né, sobre o projeto, enfim, falar um pouco sobre o meu trabalho, né, também. E é um prazer aqui estar conversando contigo. E qualquer coisa tu me avisa se tiver o som muito baixo, tá? Pode ficar. Tá, beleza, tá ótimo Valeu? agora. Ah, perfeito. É? Então, Rafael, eu sou jornalista, trabalho com cultura, né, já desde a fim da faculdade, né, desde que eu era estudante, assim, sempre tive essa vontade, né, de trabalhar com jornalismo que cobre cultura, né. E, na verdade, é uma área, assim, que trabalha com mediação, né, que eu posso dar para te explicar, assim, mais brevemente. Eu acho que é uma área que trabalha justamente com o campo artístico, né, então a gente faz essa mediação entre a área principalmente de artistas, eventos, né, e com o público, né. Mas não é só isso, né, a gente também tem esse viés de trabalhar com os processos, né, muitas mais vezes do que o produto final apenas, né, do que só a agenda, só o serviço. Então, eu acho que o jornalismo cultural, né, deveria trabalhar mais com essa ideia de processos, de reportagem, né, de apuração também, né, dentro do jornalismo. E pelo menos eu sempre vi mais por esse lado, assim, né? Então, essa ideia guia, né, o nosso trabalho, né, com o Nada, né, também, que é o Nada é um veículo, um site de jornalismo cultural aqui de Porto Alegre, nós mantemos já há 10 anos, né, faz mais de 10 anos, na verdade. Então, eu tento manter essa trajetória, assim, dentro do jornalismo de cultura, que trabalha também com memória, né, na verdade, quando a gente fala de cultura, a gente está trabalhando com memória também um pouco, né? E o jornalismo faz isso, né? Nós somos guardiões da memória, dá para dizer assim, um pouco, né? Então, e desse lado, né, da área cultural e também, né, daí o podcast veio um pouco nessa ideia também, né, de trabalhar com memória, com as cartas, né, com os arquivos, com os registros e também por trás, né, dessas elas revelam muito dos autores, né, revelam muito de um tempo, de uma época. Então, tem muito mais do que apenas aquelas palavras escritas por ali, né? Eu acho que É deve possível. trazer bastante da história, né? Da época quando eram trocadas essas correspondências, do cenário político, social, desses anseios emocionais que devem ter passado todas essas pessoas, né? Sim, E que hoje para nós são os nossos ídolos literários, mas na época era gente da gente, né? sim, E sim, eu queria que tu dissesse assim, realmente o que está por trás dessas cartas, né? sim. Depende muito, sim, mas eu acho que principalmente essa ideia de contato, né? Eu até comecei a fazer as cartas, o podcast, né? Durante a pandemia, né? Então, aquela coisa de também ter que elas trouxessem um pouco de aproximação, né? Essas palavras trouxessem um pouco de afeto entre as pessoas que estavam longe, né? Porque, né, digamos assim, que o objetivo principal, né, o primordial, digamos assim, primário de uma carta é o contato, né? É saber aquela troca, né? Ter aquela troca entre aquelas pessoas, né? Mas no caso aqui dos artistas, né, dos escritores, elas revelam muitas vezes motivações, né, deles nas obras deles, por exemplo, né, na obra por exemplo, o Mário de Andrade, né, era uma pessoa, um intelectual, um pesquisador, artista que ele talvez seja o mais prolífico, né, essa ideia de escrever cartas, né. Então, a partir das cartas, tu entende muito daquela época do modernismo, né, das intenções deles como autores. Eu troco com o Manuel Bandeira, né, eles trocavam poesia, eles trocavam crítica ali nas poesias deles, enfim. Então, tem muito disso, né? Revela muito da obra do autor, às vezes, ou da época, do contexto ali. No caso do Mário, também do modernismo ali, dos São O Mário de Paulistas, Andrade né? era um ativista da época dele, né? Isso, Sim, isso tava, resplandecia nas cartas também, eles trocavam mais do que informações, do que notícias sobre eles faziam um sim, conluio com as cartas. exato. Por exemplo, o Mário, ele conta, né? Tem uma carta que eu li que é bem boa sobre o carnaval, né? Tipo, ele ia visitar. O Mário é um paulista, assim, né? Tipo, tem aquela coisa clássica do São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tipo, o São Paulo ser mais formal, né? A coisa do concreto da cidade. E o carioca mais, né? Do carnaval, enfim, aquela vibe, assim, mais, né? Malandro, né? Naquela época ainda.
E aí ele vai visitar o Manuel Bandeira em São Paulo, no Rio de Janeiro. Só que é época de carnaval. Daí ele conta na carta assim que ele não conseguiu visitar, não conseguiu, pede desculpa pro Manuel porque ele foi levado pelo carnaval, assim, né? Então ele aproveitou aqueles dias, aí a carta 4 escreve. dias. Primeiro ele estava todo preconceituoso assim com relação ao carnaval, né? Daí ele vai lá para ver como é que é, de curiosidade, acaba sendo arrastado assim pela festa. Então tem esse lado muito legal assim da carta também, né? Assim, o registro dele assim bem passional, né? Muito jóia isso. Então, quer dizer Sim, que esse podcast surgiu aqui durante a pandemia com essa proposta de trazer um clima mais ameno, então, para o ouvinte, né? Para dar sim. um aconchego. A literatura tem esse poder, né? As palavras têm. E, e como é que foi assim a criação, né? A implantação das cartas? Como tu faz a seleção? Porque Ah, ali tá no bom. quando chegou carta, coloca que elas são contextualizadas, né, ao momento. Como é que tu faz Sim. essa pesquisa e esse contexto? Qual é a linha que tu geralmente segue? Boa pergunta. Tá, então, eu também tive essa vontade, assim, né? Em alguns encontros e oficinas que eu dou, eu sempre li uma carta do Fernando Sabino para Clarice Lispector, né? Como inspiração também, assim. E aí sempre me surgiu essa ideia, assim, sabe? Tipo, como é que não tem alguém lendo essas cartas, divulgando esse material, né? Que muitas vezes fica em arquivos ou fica mais isolado, assim, né? Só para pesquisadores, né? E aí, né, na pandemia, no início lá, todo mundo ficando em casa, eu já vou tirar essa ideia, assim, vou tentar fazer, ver como é que vai ser a repercussão. Assim. E aí a primeira carta, né, aí juntamente com isso, né, eu pensei, tem que ter um momento de contextualizar também, né? Daí eu acho que entra o lado jornalista também, né, da gente, né, de tentar não só ler a carta, né, que também seria algo legal, mas mostrar, né, o que está acontecendo ao redor dela, assim, porque eu acho que ajuda o leitor, né, a compreender muito daqueles momentos que podem estar na carta que são específicos, né, então trazer um contexto antes da leitura ajuda o ouvinte a captar melhor, de repente, o que eles estão passando, né. Uhum. E meu objetivo também era tornar curto, assim, o podcast, né? Ele tem no máximo esse último até é o que mais tem de tempo, assim, né? Mas normalmente eu fico entre 8 e 12 minutos, assim, no máximo, né? Para ser algo mais direto também. As pessoas às vezes não param tanto tempo para escutar, né? Então, né? Mas aí a seleção, né? Tu pergunta a seleção, realmente é muito difícil, assim. Tipo, justamente agora que não tem como ir nos lugares, às vezes, nas bibliotecas, nos arquivos, né? Então eu utilizo bastante a plataforma do IMS, do Instituto Moreira Salles, o Correio IMS, que eles têm várias cartas digitalizadas assim de escritores e artistas, né? Que Então, legal. principalmente no começo eu usava bastante, uso ainda. E lá é acessível, né? Então eu sempre dou também como é que se diz, de onde é que eu tirei as informações, né? Senão fica algo Uhum. meio fora, até para as pessoas procurarem depois também, né? Se interessarem e tal. E aí costumo usar também, tu falou da pesquisa, assim, eu procuro muito em artigos, assim, acadêmicos, às vezes alguém que escreveu alguma coisa sobre para contextualizar, né, para não ficar tão perdido assim, eu coloco as informações juntas. Mas é muito difícil fazer a seleção, porque lá é muita carta, é muita gente, muita coisa boa, assim, né. Então, material tem. Mas às vezes vai Os muito do meu interesse interesses também. vão se misturando. Vai do meu interesse, assim. Eu acho que tem que ter, sei lá, eu coloquei uma carta por exemplo, da Zuzu Angel, né? Enfim, que perdeu o filho na ditadura e tal. E aí era uma carta dela falando sobre isso. Então aí eu posso trazer um tema da ditadura para falar um pouco, por exemplo, também. Assim. Então tem esses ganchos que dá para fazer, assim, né? Da Elis Uhum. Regina, e o filho dela também. Então, no dia da morte dela, por exemplo. Então, tem esses ganchos que dá para trazer. Que interessante que tu pode linkar a leitura dessas cartas com qualquer situação do cotidiano da gente, né? Por exemplo, agora tu citou duas personagens super reais, né? E que são mães
que o Dia das Mães está aí, maio está aí, essas cartas podiam ser, de repente, para marcar o que representa a força da maternidade com, com Sim. a leitura de uma carta, né? Acho que qualquer É. situação pode ser contextualizada. Eu não vi esse podcast da Marielle, na leitura da carta da Marielle, mas a Marielle é super atual, né? É uma personagem dos tempos É atuais. interessante trazer, porque daí ela. Pois é, eu até ia falar dela, mas que é sobre carta aberta, né? Que estava também numa. Quer dizer, né, o momento que a gente vive e tal, aquela ideia assim de notas, né? Notas de repúdio, né? Daí eu queria falar um pouco sobre a ideia de carta aberta, né? Então, e que o dela é uma carta aberta, assim, para os estudantes da PUC, estava com a experiência dela na época como cotista e tal. E aí a ideia era trazer esse conceito de carta aberta que também. Então a carta também tem vários tipos diferentes, né? Então dá para explorar por aí também pela forma, então. Ai, ótimo, espetacular isso. Sim. Eu vou te dar uma atropelada na pauta. À E eu vontade. quis saber o que tu preparou de leitura para nós. Se a gente já podia ter uma leitura de uma carta aí, ou se Os quer esperar trechinhos, né? mais. Pois é, então acho que uma coisa legal também que eu fiz lá no. A primeira carta, como eu te disse, foi do Fernando Sabino para Clarice Lispector, né? Que eles eram muito amigos e tal. Ele era mais novo que ela, né? Ela era um pouquinho mais velha, ela tinha mais experiência já na autora publicada, ele queria começar assim. Aí, o primeiro podcast foi uma carta dele para ela, e eu fiz no 11º, né? 10 episódios depois, uma carta dela para ele, a resposta dela para ele. E aí eu acho que eu vou trazer primeiro um trechinho dessa primeira carta do Sabino para Clarice, aí depois um Sim, trecho da eba. resposta dela, né? Pode ser? Pode, claro. Super valendo. Essa carta é de. Só pegar aqui certinho. Separei algumas aqui pra gente. Aqui. Ela foi escrita em 46, né? O Sabino estava, ao contexto, né? O Sabino estava em Nova York na época, trabalhando lá. E aí a Clarice estava na Suíça, porque ela era esposa de um diplomata, né? Então, na época, ela estava acompanhando ele, tá? E aí a carta é de 46. Tá, aí tem um trecho que eu separei aqui. É o seguinte: só de pensar que você estará lendo esta carta muitos dias depois de ter sido escrita, me dá vontade de não mandar. Mas mando. Isso é uma desonestidade. Você nos escreveu há um mês. Juro que não faço mais isso. Foi só da primeira vez. Agora não faço mais. Me escreva que responderei imediatamente. Como vai indo o seu livro? O que é que você faz às 3 horas da tarde? Quero saber tudo, tudo. Você tem recebido notícias do Brasil? Alguém mais escreveu sobre o seu livro? É verdade que a Suíça é muito branca? Você mora numa casa de 2 andares ou de um só? Tem cortina na janela ou ainda está num hotel? Oh, meu Deus! Seminarstrasse será simplesmente um hotel? Qual é o cigarro que você está fumando agora? Pipocas, Fernando. E aí, esse é um trechinho, né? Essa carta é bem legal porque ela é bem enfática, assim, né? Eles têm uma intimidade, daí ele vai fazendo umas metáforas com ela e tal. É bem, Muito bem legal. legal. Olha. E aí ela responde, você quer que eu leia agora ou depois? Quando tu vai ouvindo, né, a narrativa, é como se tu também estivesse lendo, né? Porque tu presta ainda mais atenção e tu vai recriando a situação na memória. É quase que, para mim, é mais potente do que a leitura, sabe? Porque tem todo Ah, uma entendi. ambientação, primeiro que é do narrador, que Ah, tem uma voz ali, que é um personagem de fora de tudo. E aí tu fica imaginando os dois personagens, né? Os dois atores que são os principais da história, que é o Fernando e a Clarice, né? É sim. espetacular. Isso é uma Esses coisa dez que eu também. vem para revolucionar tudo, né? É uma coisa que eu penso, quer dizer,
enfim, eu sempre tive uns problemas, assim, em falar, não em falar, mas tipo, sou uma pessoa tímida, assim, né? E aí eu tento, quando eu vou narrar ali, tentar passar algumas implicações ali, alguns tons diferentes, né? Mas é uma coisa que eu tô aprendendo ainda, né? Não sou ator, atriz, narrador, né? Mas Não, esse é o lance, né? Tu faz justamente o contrário, né? Tu não está preocupado com a imparcialidade do narrador, ao contrário, tu está querendo incluir aí informações adicionais durante a narrativa, né? exato, tá aqueles tons, né? Não, é Não é joia. nada frio, assim, nada neutro, né? Como que é o jornalismo, né? Às vezes, né? Já é bem diferente, é o outro lado, mas quente mesmo. E isso é um reflexo do jornalismo cultural, porque tu falou que tem alguns passos, né? Alguns passos não, mas tipo, também tem reportagem no jornalismo cultural, também tem a questão do serviço, também tem a questão do registro da memória, né? No jornalismo cultural, também tem a pesquisa, tem tudo que tem no, no, no no Sim. jornalismo mesmo, né? Não tem essa diferenciação. Mas essa parte aí de querer ter Uhum. possibilidades de adicionar elementos, isso não é tão jornalismo, né? Então, O que, como... que, o que surge isso? É uma prática dessa especialidade ou não? Eu acho que a gente trabalha com um tema que pode ser mais apaixonante, né? A cultura, de modo geral, com a arte, né? Com artistas, enfim. Então, eu acho que, por um lado, sim, assim, eu acho que a gente tem que trazer esses elementos para tornar o texto, enfim, a matéria mais, não afetiva a palavra, mas mais próxima, assim, né? Talvez mais uma linguagem, né, mais ligada à área da cultura, assim, talvez. Mas no podcast, assim, eu uso elementos, eu acho, assim, do jornalismo, né, ferramentas, né, da pesquisa, como estava comentando. Mas eu acho que o jornalismo ele está meio que mudando, né, está se transformando sempre, né. Então a gente tem que buscar essas outras ferramentas para se aproximar do leitor, né. Então o podcast, o próprio tem muito podcast no jornalismo cultural também, né? Então a gente tem que pegar esses elementos, assim, esses elementos de linguagem para se aproximar do nosso ouvinte, do nosso leitor, né? Então eu recebo, é até engraçado, eu recebo às vezes mensagens assim de pessoas falando, mas eu queria que tu lesse mais, ficasse mais na carta, né? Não contextualizasse tanto. Aí tem outros que mandam, mas eu acho que o contexto é bem legal também, acho muito importante, assim. Então, Ah, tem. eu acho que tem que ficar no meio termo, né? Assim, às vezes, né? Então, mas como eu acho que no jornalismo cultural a gente tem talvez um pouco mais de espaço, assim, para ser mais Mas eu acho bacana dar essa contextualizada, paixão. porque Né? Mas, exatamente, é mais instigante, é mais apaixonante. E se fosse para ficar mais imparcial na leitura em si, é quase que realmente uma documentação, né? Tu pega, então, tu encontra essa carta em tal local e lê, né? Vai sim, lá e não. lê. Seria só, Aqui né? vai ter contextualização, sim. Sim, sim, tem que ter o humano ali mexendo. Eu, às Pois vezes eu é. coloco no início os editoriaizinhos, mas umas opiniões minhas. Né? É o que eu ia te falar agora, é a linha editorial do podcast, né? Tu Exato. faz esse alinhamento, né? Tem uma pessoa Mas, fazendo. exato. Mas eu vi comentários super favoráveis também, colocando que é um trabalho inusitado, bacana, vale a pena continuar, né? Esses feedbacks aí são gasolina para nós, né? Sim, porque, né, a gente sabe, né, um projeto independente, assim, claro, né, ele não me ocupa todo muito tempo, né, para falar a verdade, assim, mas dá vontade, às vezes, de se dedicar mais, né, mas
enfim, pelo tempo, pelo investimento, né? Às vezes não acontece. Mas tenho até um apoio-se, né? Tem algumas pessoas que apoiam o projeto, assim, é bem legal esse lado também, assim, esses retornos, né? Muita gente compartilha, sabe? Uhum. Agora vai fazer um ano, na verdade, daqui uma semana vai fazer um ano. Dia 20. Sério? Que Aham. legal! E Então eu vi um essa, e, crescimento. e essa Tudo. diferença do primeiro episódio, da primeira carta, até agora, que está na 25ª, é isso? O Aham. 20 que aqui. mudou de lá para cá? Nesse um ano Ah, já. tá, muito. Eu acho que bom, algumas coisas técnicas primeiro, né? Eu fiz os primeiros podcasts com celular mesmo, até, né? Assim, com a gravação do celular. Não que seja ruim, né? Mas né? Já primeiro eu gravava tudo, daí passava pro computador para editar, né? Mas aí depois de um tempo eu consegui comprar um microfonezinho ali, né? Mais bem equipado para deixar um pouco mais, enfim, mais qualificada a voz, né? E tudo mais, porque isso influencia também, quer ou não, né? Sim. E o tempo também ficou um pouco mais ágil também para fazer, né? Mas eu acho que mudou muito, né? Eu ainda estava descobrindo como fazer, né, lá no início, assim, em termos também de o que colocar, né? O que é interessante para o contexto, talvez, né? Talvez eu deixasse um pouco maior, coisas que não necessitavam, talvez. E eu acho que também aprender a escolher, né? Eu acho aprender meus critérios de escolha também, né? Das Uhum. cartas. E essa coisa do gancho, né? Fui percebendo que eu poderia colocar algumas cartas em alguns momentos, sabe? Para fazer mais sentido, talvez. Então, acho que foi amadurecendo a ideia, né? E há a possibilidade dos autores dessas cartas não serem somente da literatura? Tu já pensou em ampliar esse leque, essa troca de correspondência para outras artes ou então para outras áreas do, da nossa Sim. convivência? Podiam ser atores políticos, né? Não sei É, se antigamente eles também faziam essa troca de cartas de correspondência, mas podia ser outros nichos. outros nichos. Sim, não, eu penso, né? Mas eu tenho até umas cartas aqui que são de músicos, né? Mais assim, mas a maioria é de literatura mesmo, né? Bem mais. Mas eu penso assim, já pensei também às vezes me perguntaram também, tu não quer fazer de autores estrangeiros, de repente, né? Cartas de pessoas de fora. Aí eu penso, não, eu acho que eu vou focar. Eu acho que tem isso também, né? Tipo, de focar, né? De criar o teu nicho também, né? Assim. Então, por isso que eu penso em ficar mais mesmo, assim, em artistas brasileiros, né? Mais focando na literatura brasileira, daí contar um pouco da história da literatura brasileira por trás. Então, é o meu nicho, assim, sabe? Tento ir por aí, mas assim, volta e meia, por exemplo, eu fiz uma do Jackson do Pandeiro, né? Não, desculpa, do Jacob do Bandolim. Nossa, eu sempre. Até é engraçado quando eu fiz essa carta, eu tava com esse nome na cabeça, não sei porquê. Acabei confundindo ali. Mas, enfim, o Jacob do Bandolim, aí eu fiz da Elis Regina e tal. Eles têm uma intersecção assim, com a literatura, no caso da Elisa. Mas esse é o lance, eu acho, para mim, focar um pouco mais nessa história da literatura, né, brasileira, né, por trás, assim, e Que dá, para criar esse nicho, né? que dá um cenário ótimo de trabalho, né? Deve ter muita carta na Muito. nossa de troca entre os atores da literatura brasileira para ser lida ainda, né? Como é que é essa É, a periodicidade, assim? Tu faz o que? É uma carta por mês? Duas cartas ao mês? eu comecei lá fazendo uma por semana, né? Daí eu vi, não vai dar para seguir assim, né? E aí depois eu comecei a fazer quinzenalmente, né? E aí algumas vezes eu deixei de fazer, assim, por questão de tempo mesmo, né? Aquela coisa de não poder se dedicar, né? Totalmente, ter outros trabalhos, enfim. Mas eu tento fazer quinzenalmente ainda, né? Até eu acho que eu consegui nas últimas dois episódios, né? Mas às vezes é complicado, né? Tipo, eu tento fazer, senão eu coloco algum aviso, né? Porque o Instagram mesmo é a plataforma principal, né? Do Uhum. podcast. Até penso em criar outras redes, né? Mas eu acho que também tentar criar
esse espaço mais nesse nicho. Então, Mas como funciona isso? Porque, na verdade, o Instagram ele não tem essa estrutura para áudio, né? pois é. Então, é o perfil oficial das cartas, de quando chegou carta, e para ouvir uma plataforma específica É, de... é isso, como tu falou, o Anchor, né? Dá para dizer que é onde eu subo, né? Todos os podcasts, daí distribui assim para as plataformas de streaming, né? O Spotify, né? A Apple, por exemplo. Aí, mas eu, como rede social, eu uso mesmo o Instagram, né? Porque ele permite, né, compartilhar o Spotify, pelo menos, ali no Stories, né? Então, ali, Sim. em tese, poderia sair para ouvir, né? Mas é meio ruim nesse sentido, assim, de divulgação, sabe? Tipo, tem que... É porque tem um tempo, né? Que é aqueles 15 segundos, aquelas pirulazinhas ali, que É, serve para fazer aquela divulgação, né? Ó, episódio novo, tá aqui, essa pílula, depois vai na plataforma para ouvir o episódio você completo. pode assinar, né, no Spotify também, pelo que eu saiba, assim, tipo, seguir, na verdade, né? Mas eu não tenho esse controle, só tenho o controle do Anchor, de quantos acessos teve, né? Essas coisas de plays e tal. Que é uma Mas, plataforma que multiplica também, né? Ele publica em várias outras, né? Eu acho bacana isso sim, também. várias streamings mesmo. Até Sim. pensei em colocar no YouTube também, mas aí eu acho que fica meio fora, né? Não sei, tipo, podcast. Aí já entra essa questão da imagem, né? Já vai É, entrar a imagem do narrador, ou tu vai ter que pensar em algo para contextualizar o cenário da época. Eu acho que sim. esse Ou podcast na... já vai ser praticamente uma radionovela, né? Sim, de outra, daí seria outro projeto, né? E já Mas teve tu tinha... desculpa, algumas pode. sugestões aí de ouvintes, do tipo, quem sabe tu lê cartas da, do quem, Sim, Drummond, né? Eu pensaria muito, mas tu já falou que a foca é literatura brasileira, mas Cartas de Frida Kahlo deve ser um espetáculo, né? Eu, por muitos anos, era apaixonada por um livro que eu ia toda semana ali na Riachuelo, de uma biblioteca, do lado onde ficava uma livraria, ao lado onde ficava uma livraria especializada em livros de direito. E essa biblioteca ficava no cantinho. E tinha dois livros sobre a Frida Kahlo. Um deles era sobre as cartas da Frida Kahlo. Todas as cartas que a Frida trocou na vida dela estavam naquela edição que por muitos anos ficaram ali. Era o único livro que tinha, era o último, porque a edição estava esgotada. E era muito caro. Eu bah, entrava lá e deixava me folhear, né? E eu sim. ficava. Ah, E, e é espetacular, assim, porque ela escreveu cartas para muita gente. Muitas, sim. obviamente, era sobre o Diego, né? Inevitavelmente. Não, deve ser demais mesmo, né? As Mas cartas. é muito. Tem artistas que acho que deve ser instigante, assim. Mas teve já sugestões lá no podcast? Sim, sim, pessoal. Eles gostam bastante do Caio Fernando Abreu, né? Eu acho que ele é também um dos grandes poetas de carta, né? E a Ana Cristina César aqui no Brasil, né? Eles foram, na verdade, acho que eles foram a última geração, assim, tipo, de poetas escrevendo cartas, né? Ou de escritores escrevendo cartas. Porque, né, agora, acho que a partir dos anos 90, assim, ficou cada vez menos, né? Devido à tecnologia e tal. Isso é até um problema, né? Imagina como é que agora, daqui a uns anos, né? Como é que a gente não vai saber, não vai ter essas correspondências, essas trocas, na verdade, entre escritores, né? É verdade. E, né? Mas pedem também cartas de fora do país, assim, já teve também. Por que tu não lê da Virginia Woolf, por exemplo, Virginia Woolf. Deve ser legal Shakespeare. também. Tem uns clássicos, assim, que daria, né? De repente, uma edição especial, né? De repente, no meio. É verdade, de temporadas em temporadas, né? É verdade. É um diferencial bacana também para trazer para quando chegou carta. E esse Sim. nome veio, essa associação veio rápido assim, ou tava Veio. quietinho na rua? Sim, foi aquilo que foi, tem que ser esse nome assim, sabe? Da Ai, Rafa, música, não né? tô te ouvindo. De novo Alô? isso, eu não sei o que acontece.
Acho que é a minha internet que dá um tilt desse. Tá ouvindo agora? Eu paro de ouvir as pessoas. E agora, tá ouvindo? Oi? Não, deixa eu ver aqui. O que acontece aqui? Não. E aí? Agora tá ouvindo? Oi. Pois é, o podcast. Não tô ouvindo, não. Ué, não mudei nada aqui. Eu sempre tento colocar o fone, mas nunca dá certo também. Isso aí é impressionante. E depois, quando eu vejo quando eu salvo. Opa, tá me ouvindo? Oi. Não, Olá. tô Não? ouvindo. Ué, mas aqui tava igual. Vamos fazer aquele esquema do entra e sai. Minhas lives são as mais atrapalhadas de todas. Mas você voltou O agora. convidado Olá. sempre passa esse mico. Não, tranquilo, eu Tá, vai lá, entro e Rafa. saio. Sai. Vai embora, Rafa. Vamos lá. Vamos lá, já mandei o convite de novo. Não fiquem aí, pessoas. A live vai continuar. Deu? Pode aceitar, Rafa. Vamos lá. Rafa, era para te voltar, não era para te ir embora para todo sempre. Aí. É. Oi, Agora sim, agora sim. agora sim. Ah, pois é, tá. A tecnologia tá nos boicotando aí. Impressionante. Desde que eu troquei o provedor de internet, isso acontece em todas as lives. Tranquilo. Fica Ah, então, mudo e. sim. Ah, opa. O que você tá Não. falando mesmo? Eu estava te perguntando sobre o nome do podcast. Como é que Ah, surgiu? pois é, então, foi por causa da música, né? Do Chico César, né? Sim, Chico E César. surgiu assim, quando eu tive a ideia de fazer o podcast e veio meio que junto, assim, sabe? Foi meio que, sabe aquelas coisas que combinam, assim, tem que ser esse o nome, né? E é um nome que, enfim, espero que ele não processe, né? Mas faz uma ligação bem legal, assim, com a ideia, né, da carta, assim. Até tô pensando em tirar o abrir, né? Só para deixar quando chegou carta, assim, para ficar mais poético, né? Mas eu gosto justamente dessa questão da emergência, né? Porque É, antigamente era isso, as pessoas esperavam o carteiro no portão de casa, né? sim. E tinha aquela tensão do tipo, será que hoje tem carta? E aí quando chega a carta, a pessoa abre e lê. Tem, né? Tinha aquela coisa Eu achei da perfeito. atenção, do coração. E cartas remete muito amor também, né? Ainda na sociedade de romance, eu acho, né? Muitos casais antigamente trocavam cartas, né? Ou tinham Uhum. essa. Sei lá, muita gente tem cartas, né? Dos avós, por exemplo, até dos pais que na época, né, se relacionavam. Então tem muito isso ainda. Eu penso em fazer um especial um dia, assim, de repente. Cartas, né? De algum ouvinte, de repente. Eu sei gente que tem, né? Esse tipo de carta. De repente dá para trazer, né? Essas cartas anônimas, assim. Joia, espetacular. Cartas anônimas, isso é muito legal. Mas Né? podia ser cartas não anônimas também, né? Ia ser Também. bacana. É. Sim.
Eu digo anônimas já de pessoas não anônimas, que são normais, assim, né? Não artistas, eu digo assim. Sim. Porque normalmente eu leio só de artista, né? Então, Pois então, eu tinha essa eu falei há 20 anos, um pouco acima de 20 anos atrás. pois é, eu vi, né? Vamos ver. E era muito, muito interessante. Quando eu conversava com o Yuri eu dizia para ele, eu era muito da tecnologia, estava ali na internet, né? Era para isso. Sim, E eu falei, vamos usar um e-mail, porque aí tu escreve tudo que tu quiser, a quantidade que tu quiser, é mais rápido, tu me manda, eu recebo aqui, eu já respondo. E sim. porque demorava muito essa questão da troca da correspondência, né? E era São Paulo. Não é que a questão era da logística dos Correios, era da logística do tempo, da vida de cada um, né? Então, quer dizer que tu sentava para escrever quando tu tinha aquela ansiedade, tinha aquela necessidade emocional, afetiva, para contar para outra pessoa o que te aconteceu e o que estava, que caminho tinha tomado aquela circunstância. E aí vinham 3, 4, 5 folhas, né? Frente e verso, ele contando várias histórias dele, do período. E era um período longo demais para mim, mais de 30 dias, era muito tenso isso, né? E aí foi. A tecnologia veio com os messengers e tudo mais. É, Ele abandonou o e-mail, passou para os comunicadores, né? instantâneo. E e aí eu comecei a sentir falta dessa questão da correspondência, da chegar carta, né? E é bem essa coisa, assim, porque ele avisava, te mandei uma carta. E aí eu ficava, ai, deve levar aqui uns 2 dias, carta comum, uns 2 a 3 dias para chegar aqui. E aí tu começava a abrir a caixinha de correio todos os dias, porque não é a mesma coisa, né? Quando tu escreve, tu já reflete, tu pensa sobre toda aquela situação novamente que tu viveu, né? Sim. E, e é diferente do que tu tá ali utilizando um áudio, falando ao telefone e tudo mais, né? E É. aí tu fica imaginando como é que deve ser deve ser essa mesma emoção que teve tempos atrás esses, esses escritores, esses artistas, né? Que é essa Sim. emoção toda da troca da correspondência. E aí tem o retorno, né? Tem esse feedback aí também dessa. É, eu acho que por Da... isso que eles mandavam várias, talvez, né? Para ter sempre alguma quase chegando, assim, né? Para não ter tanta demora. Mas eu acho que é legal isso que tu falou, porque é bem isso, assim, a gente pegou essa mudança, né? Tu, né, tava contando a tua história, assim, te mandava carta antes, e agora tu... Eu acho que, assim, eu acho que também é isso, sentir falta de um tempo em que as coisas eram, como é que se dá para dizer, talvez, não mais, sabe, tu tinha uma ligação maior, assim, eu acho, com o processo todo, né, das pessoas, das relações que a gente tinha antigamente, né? Talvez a carta remeta a esse passado de um contato mais próximo, um contato mais, desculpa, um contato mais Mas afetivo, assim. também tem uma coisa muito marcante, né? Porque o que está escrito. O que tu enviou, tu não adianta, tu não consegue apagar na Exatamente. tecnologia, tu não consegue resgatar se a pessoa ainda não leu e tal. Mas a É. carta não. A carta É é que um nem um impresso documento. no jornalismo, talvez, né? Essa comparação, assim, um pouco, né? Tá na escrita, tá na carta, né? Tá no... É um registro mesmo, daquele... Tu vai poder guardar e reler, rever daqui muitos anos, Uhum. né? E a característica da logística das correspondências de cada país, né? Nos Estados Unidos, as pessoas enviavam dinheiro dentro das cartas, né? É verdade. Aqui todo mundo dizia, não manda dinheiro, E, não e o adianta selo? enrolar. Eu tinha alguns tios que mandavam dinheiro dentro das cartas, né? E era aquela coisa bem, né, disfarçadinha e tal, mas É, chegavam, né? chegar. E, mas ninguém vai abrir a correspondência ali para será que tem dinheiro aqui nessa cartinha, né? Mas é um meio de comunicação, como a gente falou no início, né? De trocas ali.
E tu nunca sabe o que contém aquela correspondência, né? Se é uma carta de amor, se é uma briga, né? Um rompimento, olha, não quero mais casar contigo. Contanto Se que não é seja um boleto. Hoje em dia. Teve as cartas nos Estados Unidos, com as cartas com aquele pó branco, né? Que era. Ah, é Ninguém sabia. verdade. Então, quer dizer, tem vários tipos de comunicação que as cartas guardam, né? E aí, na literatura, tu fica imaginando o tema dessas cartas também, né? É Sim. interessante. É 25 já, nossa. 25. É, E a parece. programação que já tem para as próximas? Já sabe adiantar aí para nós o que vem? Ah, pois é. Então, eu acho que eu vou fazer como é um aniversário, né? Fazer um episódio um pouco diferente, assim, né? Um pouco especial. Mas eu ainda não sei exatamente, assim, vai ser uma surpresa, vai ser um pouco diferente, assim. Mas eu acho que eu vou trazer alguns trechos, na verdade, tentar fazer uma montagem, assim, para contar também como foi durante todo esse processo, né? De um ano, sabe? E, e é isso, acho que tem muito que expandir, né? Esse universo, queira ou não. Pois deixa eu te falar, que eu já te falei isso uma vez e eu vou fazer essa provocação novamente, né? Mas eu sinto falta de uma voz feminina no podcast. Pois é. Principalmente na troca dessas cartas, quando uma das pessoas é uma mulher. Sim. Podia Não, ter é uma verdade. voz claríssima, uma voz feminina lendo ali a Luna. Tá cortando? Deu uma Aham. cortada? Trancou um pouquinho só, mas eu acho que não entendi. Tá. E seria interessante, assim, um segundo ano do podcast com uma inovação dessas, né? Então, eu acho, sim, eu acho uma ótima. Já me falaram isso também, eu já tinha comentado, né? Mas também já tinham me. O problema é que, né? Eu não sei, como eu não ganho, né? Enfim, com isso, teria que ser alguém mais para que entrasse também, né? Junto com a proposta. A Thaís, tem que convencer a Thaís a fazer aqui. Eu não Ela quis não fazer acha. mais, né? Mas, Thaís, é Sim. para ti essa. Eu vou tentar convencer ela a ajudar a fazer essa parte também, porque realmente, enfim, seria tudo a ver, né? Com a carta, dar a voz não, né? Seria legal ter uma voz feminina também falando, Uhum. obviamente. Mas é uma ideia para os próximos anos, né, gente? Próximo ano, na verdade. Mas aí, vamos para a segunda carta, então, do Fernando e da Clarice? Vamos para a resposta da Clarice, eu acho. Isso. Deixa eu só ver aqui. Então, a Clarice estava lá na Suíça, né? Aí ela respondeu o Fernando, que está em Nova York. E olha que interessante, ela respondeu no dia 19 de junho de 1946, né? E ele escreveu quando essa carta? Ele escreveu 10 de junho, olha como foi rápido. Foi rápido mesmo. Ah, não, enfim, ela recebeu mais rápido, mas o dia que ela mandou foi 19 de junho. Então, Ah, não sei exatamente que dia ele recebeu, né? Mas enfim, sim, sim. até que foi rápido para época. Daí ela responde assim, lá no meio da carta, né? Por que é que todo mundo quer sair do Brasil? E você é espírita, Fernando? Então, como é que você me pergunta o que eu faço às 3 horas da tarde? Ou já falamos sobre isso? Às 3 horas da tarde, sou a mulher mais exigente do mundo. Fico, às vezes, reduzida ao essencial. Quer dizer, só meu coração bate. Quando passa, vem 6 da tarde. Também indescritíveis, em que eu fico cega. Se o telefone toca, eu dou um pulo. E se me convidam, eu pareço criança. Saio correndo e enquanto corro digo: estou perdendo a minha tarde, mas eu tenho ido de tarde à biblioteca pública. E aí ela respondeu bem aquele trecho. Né? Que legal. Ela estava meio que sozinha lá, né, na Suíça e tal. Ela estava
acompanhando o marido, né? Tava sem os amigos e tal, então ela tava meio que perdida um pouco, assim, e escrevia mais, né? Tava se dedicando mais a escrever. Assim. E Tu quer logo mais uma? suíço. Desculpa. Claro, vamos lá, vamos mais. Tem mais uma. Essa aqui eu acho que é legal uma carta do Drummond, até a gente falou ali, né? Que ele escreveu uma resposta para o João Cabral de Melo Neto. E o Cabral estava começando ainda a escrever e tal, e ele queria a opinião do Drummond sobre uns textos dele e tal. Na verdade, se deveria ser publicado ou não, né? Aí esse trechinho é interessante, porque eu acho que serve para todo mundo também, né? Que pensa em escrever ou quer escrever. Daí ele fala: sou de opinião que tudo deve ser publicado, uma vez que foi escrito. Escrever para si mesmo é narcisismo, ou medo disfarçado em timidez. Sem dúvida, todo sujeito honesto escreve por necessidade. Mas nessa necessidade está latente a ideia de comunicação. Os outros que gostem ou não. A reação do público, evidentemente, interessa, mas não deve impressionar muito o autor. Daqui a 20, 30 anos, que ficará dos nossos atuais pontos de vista e juízos críticos? As obras terão que ser examinadas de novo, e então haverá uma importância maior no julgamento, ao qual provavelmente não estaremos presentes. Como você vê, eu acho que se deve publicar tudo, menos pelo valor da experiência do que pela operação de extravasamento da personalidade, de outro modo criativo. Então, tá dando a opinião que tem que ser lido, né? Tem que ser publicado. E aí Eu também depois. sou dessa opinião. Tudo que é escrito tem que ser publicado. É para ser compartilhado, né? Eu concordo com ele. É uma opinião, né? Eu tenho uma experiência pessoal que, no meu primeiro grande amor, obviamente houve uma também grande desilusão, que me levou a primeira vez a um consultório analítico, psicanalítico. E aí estou lá sentada, deitada no divã, chorando as minhas dores. E a analista chegou e disse assim: vou te fazer uma sugestão. Quem sabe tu escreve tudo isso que tu está sentindo como se fosse uma conversa mesmo, como se tu estivesse falando para ele e põe para fora todo esse sentimento. Aí eu olhei para ela e disse assim: eu já faço isso. E assim: tu já faz isso, que legal é e tal. E tu escreve num caderno e tal. Eu escrevo e-mails e mando para ele. E ela: não, mas não é para te mandar. Eu assim: se eu não vou mandar. Se eu não vou dividir ali com a fonte do desafeto, mas bem capaz. Essa é boa. Achei que era um blog que tu escrevia ali, colocava no blog. Eu escrevi o blog também, e o blog era muito engraçado. Teve um momento churumela, foram 6 meses de muita dor, que as pessoas entravam naqueles blog e choravam o tempo inteiro junto comigo. E só que era muito engraçado, porque eu tinha que disfarçar as palavras, os sentimentos, né? Era eu, mas não podia ser abertamente eu. Era ele e não podia ser abertamente ele. Porque eu morava numa cidade pequena do interior, em Santa Catarina. Toda a cidade lia meu blog, porque eu era repórter. Eu ia em várias empresas fazer matéria, em vários locais fazer matéria. As pessoas me convidavam para tomar chá da tarde, café da tarde. E aí, obviamente, as pessoas me conheciam e sabiam que eu tinha um blog. E aí eu não podia ser tão explícita assim com as minhas dores, né? Porque ao mesmo Sim. tempo como disse, foi o Drummond que falou, não? Que foi que disse que tudo que está escrito tem que ser publicado? Sim, foi Drummond. Pois então, eu publicava, mas eram coisas realmente que interessavam, porque era uma vida alheia, né? As pessoas adoram fofoca. Tá? Eu adoro biografia, adoro a vida alheia. Compartilhava pelo menos ali, né? E isso é legal da internet também, né? Quando os blogs vieram, acho, tipo, tu tinha uma chance de, né, ser mais lido, acho, assim, também, né? As pessoas comentavam.
E eu acho muito interessante o perfil disso tudo, porque acho que está havendo um resgate agora dessa ferramenta, muitas empresas utilizando como um instrumento para negócio, né? Para falar mais sobre as particularidades do seu produto, do seu serviço, o poder de transformação na vida dos outros e tudo mais, né? Tá aí agora a valorização da palavra que tanto nós jornalistas trabalhávamos, né? Buscava esse reconhecimento. Mas os blogs, antigamente, quando surgiram bem pessoais, assim, como um diário pessoal eletrônico. E aí depois ele foi se transformando. Era tanto acesso que as pessoas começaram a monetizar esses blogs pessoais. E aí ganhavam grana sobre a sua própria tragédia pessoal. E aí, É verdade. com o tempo, profissionalizar a coisa, né? Então, teve gente que aprendeu a fazer templates, aprendeu a fazer... Não eram memes na época, mas fazer selinhos, a fazer não sei o que e tudo mais, e a vender isso, a fazer designer, tudo autodidata, né? Com os tutoriais que achavam, os poucos tutoriais que estavam lá na internet. E Os aí banners, né? Propaganda, começou a aparecer também ali, né? Pouco. Exatamente. Aí agora a coisa parece que está resgatando aí essa ferramenta também, né? Não só como tão pessoal assim, mas de uma maneira que tu pode trabalhar o conteúdo mais amplo, né? E aí a gente fica pensando, vai se perder a questão por exemplo, evolução dos meios de comunicação das pessoas, que hoje a gente usa o WhatsApp, usa Messenger, usa, né? Já não usa mais blogs para diários pessoais, né? Não, Passou para blogs de turismo, blogs para acompanhar ali roteiros turísticos de pessoas, mais, né? Blogs profissionais. E as cartas, acho que é a mesma coisa com o processo da tecnologia, né? Não tem mais quem escreva cartas hoje. Tu sabe que agora teve um site que fez durante a pandemia, né? Essas cartas trocadas, né? Mas era uma coisa, um projeto especial, assim, né? Tipo, tu tinha que se inscrever no site, né? Para receber uma carta de outra pessoa. Então, era essa troca, assim, anônima. Foi bem legal o projeto. Acho que deu bem certo. Tinha bastante seguidores, gente participando. Não sei como é que tá agora, mas a ideia. Tá, e aí tu recebia carta de desconhecida, era isso? Era isso, tu se inscrevia lá no site, aí tu trocava como se fosse amigo secreto, assim, sabe? Tu enviava para alguém, e a pessoa te enviava outra, sabe? Então tu criava esse laço, assim, né? Durante a pandemia. Isso. Ia ser bem joia, né? É. Porque aí tu fica pensando, às vezes tem aqueles projetos loucos das pessoas, eu vou jogar uma carta dentro dessa garrafa e vamos ver até onde vai chegar. Joga no mar. Né? Uhum. Ninguém vê, né? Hoje em dia a gente não pode fazer esse tipo de teste, né? Porque tem um outro direcionamento. É um mundo muito conectado, né? Não tem como fazer isso mais. Não tem como ser anônimo muitas vezes, né? Tu acha estranho alguém que não tem um perfil numa rede social hoje em dia, né? Então tu já fica. E as cartas era um modo de se encontrar. Teve tantas funções antes, né? Além da função principal de ser um meio de comunicação, tinha gente que já usou como registro, como prova, né? O que estava ali, o que continha. Né? E eu até hoje já pensei nisso, né? Em utilizar correspondência pessoal como prova, mas acho que não ia funcionar muito, né? Hoje em dia. Agora é meio difícil, né? Acho Mas a carta. é A carta antigamente se aprendia na escola também, né? Preencher uma carta, né? Uma correspondência. Preencher o CEP, colocar o remetente, né? Eu me lembro de ter aprendido isso. Acho que hoje em dia também não se faz, né? Mas. Daí também a Central do Brasil, né? Quando a personagem da Fernanda Montenegro, que Boa escrevia lembrança. na Central do Brasil. E não faz tempo isso, né? Exatamente, não faz muito tempo.
Mas a internet é recente, né? A gente está falando aqui de tecnologia, mas a evolução ainda é muito lenta, na minha opinião, né? Eu achava que Sim. o ano 2000 a gente já estava andando de ônibus espacial e a gente estava recém começando com a internet, né? Não deu muito E, certo. é, então quer dizer que 2021, 21 anos, né? Eu, nesse processo de evolução. E tem pessoas que não são tecnológicas, né? Os mais antigos, por exemplo, ainda escrevem. Os meus tios agora, a maioria já morreu, né? Mas eles trocavam cartas. E a minha mãe trocava carta com as irmãs delas também. E era muito engraçado, porque elas se viam todo ano nas férias, elas vinham para cá. Mas de vez em quando elas escreviam uma para outra. E eu ficava muito curiosa para saber o que tinha naquelas cartas. Porque para mim podia ser. Era uma coisa grave de família. Para elas se escreverem é ótimo, né? Sim. Porque não era uma prática delas, elas não liam, elas não escreviam, né, frequentemente, elas não tinham esse hábito. E aí, quando uma escrevia para outra, me puxava um alerta, assim, está acontecendo alguma coisa, e eu preciso saber. E é óbvio que elas não me contavam, a mãe não me contava, por exemplo, né? Sim. Então, as cartas têm essa Esse mexer lado com esse também do segredo. cenário. E aí vem uma pessoa e lança um podcast com cartas de celebridades, né? Tá? Revolucionário, né? Quem é que podia imaginar que foi Clarice, né? Não, tem. Que cor das cortinas, como é que é aí a decoração? O que tu tá fazendo isso? Pô, tô É, tão agoniada assim, tu quer saber como é a casa do teu amigo, né? É uma coisa muito tem revelador essa do íntimo, né? Da psique da pessoa. ansiedade da Clarice, no caso, também, né? É. Que reflete Revela na gente, muito. né? Nós sentimos assim também, né? É isso, a gente se vê nas cartas, né? Isso é legal, a gente se vê na angústia ou no sentimento dos outros, no caso dos autores aqui, né? Então acho que é por isso que elas continuam, né, populares, continuam ativas, né? Porque a gente é capaz de se refletir nesses sentimentos, né? Então, por isso que tem gente escutando, acho também o podcast, ou lendo. É. Eu tenho uma última pergunta, Rafa, que Opa. é esse último episódio sobre Carolina de Jesus, né? Ela escreveu Sim. para quem? Na Ou ela. verdade foi essa é legal também, é uma coisa que eu acho que eu vou começar a fazer mais também, que é pegar esses autores mais contemporâneos, né, que estão, enfim, estão vivos ainda. Que no caso é a Cidinha da Silva, né? Daí ela escreveu uma carta simbólica, né, assim para Carolina, né? E a pedido do MS, esse, do Instituto Moreira Salles. E é uma carta, né, falando sobre assim a pandemia, falando, ela comenta, né, acontecimentos do ano passado, assim, e como se escrevesse para Carolina, né? E aí é bem legal, assim, eu pedi até autorização para a Cidinha, né? Mandei um e-mail para ela, assim, olha só, tem esse podcast e tal. Tu autoriza a leitura? Ela também, sim, vai, claro, não sei o quê. E aí ela compartilhou nas redes dela também, assim, tá dando uma recepção legal desse... Que é uma coisa legal de falar, eu acho também, que não encontrei tanto autores negros escrevendo cartas, né? Obviamente deve ter, claro, né? Só que, pelo menos online, não consegui achar, assim, ter tanto, né? Infelizmente, procurei. Encontrei algumas da Conceição Evaristo, num projeto, assim, que foi digitalizado, algumas pelo Itaú, e do Machado de Assis tem, né? Tem um vasto material bem bacana também, mas ainda não encontrei tantos autores negros. Espero conseguir fazer essa pesquisa um pouco mais, mas acho que tem que ser presencial daí, né, em alguns lugares. Tá? Uhum. Mas a própria Carolina também não encontrei ali. Deve ter também, mas é um pouco mais difícil mesmo. Né? É É, importante, né? pode falar, pode falar. Não, é bem importante também, né, dar mais visibilidade também, né, para
Agora está crescendo, né? Ainda mais, que bom a quantidade de autores negros, negras, contemporâneas, né? Finalmente tendo espaço nas grandes editoras, pelo menos, né? Então a É, gente vê muito mais esses autores aparecendo e, enfim, estamos ganhando espaço. Eu olhei estamos ganhando como se fosse escritora, né? Ainda não, mas estamos ganhando espaço estão e ganhando. nas grandes editoras, mas eu também acho importante que a gente está representado por editoras negras, né? Que publicam autores exclusivamente pardos, negros, né? Indígenas. Então, Sim. eu não sei se É, tem outra, eu conheço não, agora esqueci tem o nome. algumas, né? Tem várias. Eu acho no Brasil, assim, né? Mas agora, de cabeça, eu lembro mais recente que da figura de linguagem mesmo. Que eu acho um movimento muito, muito bacana também, que força Sim, as grandes muito. editoras a darem um olhar, uma atenção para o escritor negro, né? Assim, poxa, estão surgindo editoras com esse perfil, com essa é sinal de que esse mercado é grande e a gente também É, precisa, né, exatamente. compartilhar. Bacana. Mas é isso aí, Rafa. Muito obrigada por ter Valeu, né? visto o Nada mesmo. convite. Foi ótimo. Valeu pelo papo. E Adorei a sucesso leitura. nas lives também. Sucesso para nós, né? Sim, Então, a gente bora lá. merece. Bora continuar com esse podcast que tá legal. Então tá. Beijo. Obrigado, viu? Né? Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.